Eu não era um bom aluno na escola. Você vai pegar só os meus resultados que você conhece, de aprovado na USP Medicina, Unifesp, Unesp, você acha que eu era aquela pessoa na escola que estava sempre estudando. Mas eu não era bom na escola, eu era péssimo. Eu só dei uma melhoradinha no terceiro ano. Eu não vou ficar aqui falando de todos os meus fracassos, mas para você ter ideia, eu passei do ensino fundamental para o ensino médio por conselho. Ou seja, eu tinha repetido o fundamental. Me passaram por conselho. Então, se você pega o que eu alcancei mais recentemente, de estar nas primeiras colocações em vários vestibulares, e me comparar com aquela pessoa que eu era com 16, 17 anos, é totalmente diferente. Eu fui crescendo com o tempo. E eu atribuo todos esses problemas que eu tive na época da escola com o fato de que eu não gostava de estudar. Era muito ruim para mim estudar. Eu não gostava de fazer lição, não fazia, só estudava no dia anterior à prova, quando estudava, e fui levando assim, porque eu detestava estudar. Mas o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, e o que eu percebi conforme o tempo passava é que não era que eu não gostava de estudar. O que eu não gostava é de estudar do jeito que os outros falavam para mim para estudar. Não fazia sentido aquele modelo para mim, de ficar horas tendo aula e não lembrar nada depois, de não ser algo prazeroso. E caiu para mim uma ficha de que se eu estudasse do jeito que eu gostaria de estudar, eu tinha uma força bem maior para fazer esse tipo de coisa. E um exemplo que eu uso aqui, que pode parecer bem banal, mas é parecido, para as coisas que a gente gosta, para os assuntos que a gente tem interesse, a gente estuda um monte e nem percebe. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de esportes, você é capaz de estudar um monte sobre futebol, times de futebol, jogadores, basquete, futebol americano. E aí, se você se apaixona por uma série ou por um livro em especial, sei lá, Harry Potter, Game of Thrones ou uma série atual, você é capaz de saber um monte sobre as pessoas que fazem aquela série, sobre as histórias não contadas que estão em um outro livro. Então, para as coisas que a gente gosta, a gente é capaz de estudar um monte e ficar bom nelas, e a gente nem percebe que está estudando, porque é prazeroso. Então, se você pegar a minha transformação como exemplo, você tem que caminhar do não gostar de estudar para o gostar de estudar. E eu separo isso em duas dimensões. Uma é criar interesse por essas coisas, e a outra é desenvolver um processo que seja prazeroso de estudar e de aprender. Então nesse vídeo eu vou te falar 4 coisas que eu fazia, que eram muito prazerosas, eu gostava de fazer, que me ajudavam muito no estudo. E aí, antes de entrar na primeira coisa, caso você esteja pensando, mas eu não tenho tempo para fazer essas coisas, eu tenho pouco tempo, eu só consigo ficar estudando mesmo o que tem que ser estudado. O negócio é o seguinte, o segredo aqui é, você acha umas coisas que são prazerosas, e aí você pode descansar fazendo elas. Todas as coisas que eu vou falar a partir de agora, eu usava justamente para descansar do estudo. Então eu estava aprendendo enquanto eu estudava, mas você tem que fazer pausas, você tem que descansar para sua mente continuar funcionando, mas eu fazia coisas durante o meu descanso que eram coisas prazerosas e simultaneamente eu estava melhorando o meu aprendizado. Então vamos para a primeira coisa. E aqui eu gostaria de falar sobre livros não acadêmicos, ou seja, livros que não é aquela matéria didática que cai no Enem, mas que indiretamente te ensina um monte de coisa que cai no Enem de uma forma mais lúdica, de uma forma mais divertida, contando histórias. E aí eu já fiz um vídeo com livros de natureza, já fiz um vídeo com livros de humanas, falei no meu último vídeo sobre um livro de linguagens, e tudo que eu for falando aqui eu coloco na descrição, mas por exemplo, para natureza, eu literalmente recomendei 2 mangás que ensinam uma parte difícil da natureza, um é de eletricidade e um é de genética. O de eletricidade eu tenho aqui, ele é literalmente uma história em quadrinho, e é isso. É isso, você lê uma história em quadrinho, é divertido e você aprende conceitos complexos de eletricidade e genética. E aí você não tem aquela pressão de ter que fazer revisão ativa do quadrinho, de ter que treinar a questão. É uma coisa divertida, é lúdico. Quando você estiver descansando, você vai lá e lê um quadrinho e você está aprendendo um monte de coisa, talvez até mais do que você aprenderia nas aulas com esse quadrinho. E de novo, eu vou colocar tudo na descrição, você não precisa se preocupar em anotar nada agora. Então vamos para a segunda coisa que eu fazia, que me ajudava muito, e é relacionado a séries e filmes. Tem um monte de assunto que se você vê uma série relacionada àquele assunto, um filme relacionado àquele assunto, você desperta um interesse, você consegue contextualizar, você consegue ver um episódio de uma série, aí depois você vai com a teoria, e a teoria fica divertida de ver. Fora que você aprende mais, porque quando você for ler a teoria, você vai ter um interesse e uma curiosidade genuína de ver se aquilo que você viu na série é realmente o que acontecia. E aí assim, eu tô falando aqui série, mas eu tô pensando em um episódio, porque realmente você não tem tempo para ver uma série inteira de apenas um assunto. Mas você pode ver um episódio e estudar um assunto daquela série. Aí você pode ver um documentário e estudar um pouco sobre aquilo que você viu no documentário. Você vê em pequenas doses para descansar um episódio e depois vai para a teoria. Então vamos pegar aqui reações nucleares.
Se você for lá e assistir aquele filme Oppenheimer e depois estudar Guerra Fria, que está em história, e reações nucleares em química, vai ser muito mais divertido estudar esses assuntos. E são assuntos relevantes para o Enem. Aí você vai falar, mas o filme é meio longo. Então assiste o primeiro episódio de Chernobyl, que é uma série fantástica da HBO. E aí eu falei com Oppenheimer Guerra Fria, mas o acontecimento do Oppenheimer foi na Segunda Guerra, mas marca o final da Segunda Guerra, que é o começo da Guerra Fria. Então faria mais sentido estudar a Guerra Fria. E aí você tem que ser criativo e ir atrás de coisas que fazem sentido com o que você está estudando. Alguns exemplos, tem um filme chamado Cruzada, que tem em algum dos streamings, eu acho que é na Disney. Cruzada é legal para ver no declínio do feudalismo, para entender o que era uma cruzada. Aí você vê o filme, ou uma parte do filme, e depois vai estudar esse assunto. Outro exemplo, tem Em Nome da Rosa, que é um filme mais clássico, não sei se tem disponível em algum lugar, mas aí marca a ascensão e o auge do feudalismo. E aí na Netflix você vai ter uma série sobre técnicas genéticas, eu coloco o link na descrição, você precisa ver só o primeiro episódio, que você já vai aprender um monte de coisa sobre genética, que é um assunto da moda no Enem. Você tem também uma série sobre artes na Netflix, que tem um episódio que eu recomendo no meu vídeo sobre artes, aí você dá uma olhada naquele vídeo, que ele explica vários conceitos que são cobrados no Enem, mas que as escolas não ensinam. E aí o lance aqui é, primeiro, você ser criativo para fazer essa conexão. Segundo, não é para você ver uma série inteira de um assunto só, porque aí realmente você não tem tempo, né? Mas ver o começo de uma série e aí vai estudar aquele assunto. E a parte mais importante não é para você trocar o seu estudo por essas atividades complementares. Elas são complementares ao estudo, mas para você usar para descansar a cabeça, de ficar lendo textão, de ficar vendo videoaula chata, de fazer milhares de questões. Então essa é a segunda coisa que eu fazia, e eu fiz muito isso na vida e me ajudou muito. Quando eu fui começar a estudar para passar em medicina, eu já sabia um monte de coisa por conseguir contextualizar com coisas que eu tinha assistido que não tinham nada a ver com a escola. Então vamos para a terceira coisa, que tem a ver com canais no YouTube, canais sobre curiosidades científicas. Muita gente me pergunta, eu posso assistir esses canais? Conta como estudo? Então, é uma atividade complementar. Conta como descanso, mas no seu descanso você pode fazer algo que vai agregar certo valor para o seu estudo. Então, se você gosta de algum canal de curiosidade, eu vou recomendar 3 aqui, que tem a ver com assuntos do Enem, então não é para você sair vendo todos os episódios, não é para você ver o episódio que lançou na semana se não tiver nada a ver com o Enem. Mas tem alguns episódios, tem alguns vídeos no YouTube de canais de curiosidade que o assunto tem tudo a ver. Tem vários sobre vírus e Covid, por exemplo. Tem vários sobre curiosidades da física, que tem a ver com a matéria do Enem. E até o meu canal mesmo, tem muita gente que assiste meus vídeos no almoço. Então você está descansando, está almoçando, mas talvez você aprenda uma dica que vai te ajudar muito nos estudos e aumentar a sua nota. Então 3 canais aí para recomendar. O que eu mais vi e o melhor deles, na minha opinião, é o Crash Course. Eu coloco detalhadamente na descrição. Que é um vídeo de 2 irmãos, aí são famosos hoje em dia, e eles fazem umas animações com aulas do ensino médio. E são animações curtas, de 10 minutos, mas é literalmente um desenho animado que às vezes é melhor, conta mais coisa, de um jeito que você aprende mais, que videoaulas de 1, 2 horas. E é em inglês, mas tem legenda feita direitinho para o português, então você pode confiar. Lá você tem que caçar, porque os vídeos já têm mais de 6 anos, 5 anos, sobre as matérias do ensino médio, mas tem quase tudo de história do ensino médio, história geral, tem quase tudo de química, tem quase tudo de biologia. Acho que eles fizeram para filosofia, mas não tenho certeza. Mas você dá uma olhada, procura lá. Se for matéria de Enem, você pode dar uma olhada. É pouquíssimo tempo e vai contextualizar muito melhor a matéria e eventualmente até ensinar mesmo a matéria para você. E aí o segundo que eu recomendo é Khan Academy. A proposta deles é dar aula mesmo, não é nem fazer animação nem nada, é aula de ensino médio, mas eu acho as aulas mais enxutas e eu acho que eles têm muita facilidade para ensinar temas complexos de matemática, química e física. Então eu achava melhor que as aulas que a gente tem disponível em português, por exemplo, mas também tem, acho que até opção dublada ou no mínimo legendado. E eu gosto desse porque para natureza e matemática eu acho que eles têm uma clareza maior na hora de ensinar conceitos complexos. Então eu aprendi várias coisas nesse Khan Academy, aprendi pilha nesse Khan Academy, tem uns temas mais complexos que eu acho as aulas muito boas. E aí o outro é o canal Veritasium, que é um canal de física, é um canal de curiosidades científicas, mas eventualmente tem algum vídeo muito bem feito, divertido, que ensina temas complexos ou muito abstratos de física, e colocam no cotidiano para você entender. E a última coisa que eu queria falar nesse vídeo que me ajudou a tornar as coisas mais prazerosas, a me divertir estudando, tenta dar pro seu material, pro seu estudo, a sua cara. Então toda matéria tem um jeito
que é ensinado, mas tem um jeito que você absorveria melhor. Eu direto faço uma recomendação de tem matéria que você pode transformar em tabela, mas tem matéria que você pode transformar em desenho. E para mim é uma espécie de quebra-cabeça eu tentar transformar uma matéria extensa e colocar ela em apenas uma folha de forma concisa, que tenha toda a informação relevante para mim lá, e que eu aprenda de um jeito mais fácil, que eu consiga fazer uma revisão ativa mais facilmente. Então é uma espécie de perfeccionismo com você mesmo para tentar transformar algo complexo, extenso e chato em algo pequeno, legal e relevante para você. E dá um certo orgulho e até apego quando você faz isso. Fica mais prazeroso. A sua habilidade de conseguir transformar algo que não estava bom em algo bom para você. E é isso que eu tento fazer nos meus materiais. Eu sinto prazer em fazer meus cronogramas. Eu já comecei a fazer o cronograma do ano que vem, tá ficando completamente diferente. Eu tô tentando transformar o estudo numa forma mais prazerosa e eu tô adorando fazer. Eu acho mais divertido fazer o cronograma do ano que vem do que fazer o vídeo agora, por exemplo. E é claro que eu aprendo muito no processo, porque a minha metacognição tá melhorando muito. Imagina que eu não aprendi fazendo o último vídeo, eu desmontei o Enem. Ou quando eu faço uma videoaula, o tanto que eu não aprendo para conseguir fazer uma aula decente. Então esse apego em tentar pegar algo que não tá legal, que você não entende a princípio, que é muito grande, que você precisa de horas para ver, numa coisa que é sua, feita do seu jeito, com o seu desenho, com a sua tabela, que você aprende em segundos, isso dá prazer. Então é isso, eu te falei 4 formas que eu usei muito, ainda uso hoje em dia, de transformar o estudo em algo prazeroso. Eu gosto de estudar quando é do meu jeito, e claro, você tem que transformar o seu ambiente em algo agradável, que você gosta de estar. Eu ia para a biblioteca, porque na minha casa nunca foi bom estudar, sempre foi muito barulhento. E sempre que você estiver cansado, descansa. Então eu vou deixar aqui por último o meu vídeo de Pomodoro 2.0, que é uma técnica de estudo que você faz várias pausas, porque o estudo é bem mais prazeroso se quando você está cansado e começa a travar no aprendizado, você fazer uma pausa para recuperar energia. Então por hoje é isso, obrigado.